Olá, jovens! Bem, neste vídeo aqui nós vamos começar a trabalhar algebricamente e aritmeticamente com limites. A partir de agora a gente vai propriamente pegar a parte de cálculo, de calcular as coisas aqui no nosso curso de Cálculo 1. Muito bem, o assunto dessa aula para a gente começar é propriedades dos limites. Como a gente vem abordando na aula passada, a gente já sabe o que é esse objeto aqui. Bem, basicamente, o limite de uma função f de x para quando um valor de x tende a A é dado por L. Basicamente, quando eu tender a A, me aproximar bastante desse valor A imagem da minha função vai se aproximar bastante do limite para quando x tender a A. Muito bem. Quais são as propriedades dos limites que nos permitem operar e trabalhar com eles? Você vai ver que são coisas muito parecidas com composição de funções. Quando eu falo composição, não quer dizer que são funções compostas, mas sim na construção de funções, em que você pode pegar, por exemplo, dois objetos, como x e x², são duas funções independentes, e multiplicá-las, ou melhor, somá-las, multiplicá-las, dividi-las, para formar novas funções. Bem, claramente, nossas funções elas vão ser sempre uma composição de várias outras coisas. E para isso a gente tem que entender como é que se trabalha com limites em funções dessa forma. Eu vou explicar cada um aqui e depois nós vamos dar uma olhada no gráfico para a gente ver como é que trabalha com essas coisas. Bem, vamos começar. Essas duas aqui a gente enuncia da seguinte forma. O limite da soma das funções é a soma dos limites das funções. E um detalhe, o limite de tendência tem que ser o mesmo. X tem que tender a A ou ao mesmo valor para ambas as funções. Não vale se isso aqui for um B, por exemplo. Tem que ser o mesmo valor para qual x tende. Essas duas, como eu estava dizendo, se enuncia aqui a soma ou a diferença. O limite da soma ou diferença é a soma ou diferença dos limites. E isso é bem razoável de você supor. Se você pegar duas funções, calcular a imagem delas e depois somá-las, você vai ver que é a mesma coisa de eu simplesmente substituir o valor da função já na composição da soma. Aqui eu tenho o seguinte. Esse meu C é uma constante, é um número. E essa propriedade diz assim. O produto de uma função por uma constante, o limite do produto de uma função por uma constante é a constante que multiplica o limite da função em A. Isso também é bem razoável você pensando em funções. Porque se você pegar, por exemplo, uma função que seja x², a imagem dela vai dar um certo valor v. Se você multiplicar por qualquer constante, como por exemplo 3, a minha imagem vai virar também 3v. Para os limites funciona quase que da mesma forma. Aqui a gente diz que o limite do produto é o produto dos limites. E isso aqui é tão razoável quanto isso aqui, de você entender. Claramente, se eu, por exemplo, quiser compor uma função cúbica, basta que eu pegue uma função linear e uma função quadrática e multiplique. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui uma função cúbica. Se eu calcular a imagem desse cara e calcular a imagem desse cara, eu vou ter aqui o produto das imagens. Só que é a mesma coisa de eu fazer já aqui, a imagem em x². Então, o limite do produto é o produto dos limites. E esse último aqui desse quadro diz assim. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite para quando g de x com x tendendo a A seja diferente de zero. Não admitimos indeterminação no numerador. Isso aqui é tão intrínseco quanto as coisas que eu já venho explicando. Porque se você pegar a imagem de uma função, a imagem de outra função e dividi-las, é a mesma coisa de você ter feito a operação
já no quociente delas. Encerrado esse quadro, a gente vai para um gráfico, para a gente explorar melhor essas interações. Eu preparei aqui um exemplo para propriedades dos limites. Bem, basicamente estamos aqui no GeoGebra e eu tenho essas duas funções aqui que você está observando. São duas funções lineares, sim, são duas retas, eu sei. Mas isso vale para qualquer função que eu estiver falando. Veja só, dadas essas duas funções, essas duas retas aqui, eu vou fazer o seguinte. A primeira composição, ou melhor, a primeira criação de uma nova função, vai ser quando eu adicionar as duas, que é essa vermelha aqui, que eu chamei de h de x. Nessa função aqui, se você observar qualquer imagem que eu tomar de f ou de g, ou seja, da função verde ou da função azul, e somá-las, vai ser exatamente igual à imagem que eu tiver na função vermelha, que é h de x. Então, por exemplo, se eu somar a imagem de g em 3 e somar a imagem de f, que é a verde, em 2, eu vou ter aqui em 3, essa verde aqui, ela vai valer 1. Ou melhor, se eu somar a imagem da verde em 0, eu vou ter 3. Se eu somar a imagem da vermelha em 0, eu vou obter 1, como você pode ver no corte do gráfico. E muito bem, ou melhor, da verde. Da verde em 0 é menos 2. 3 e menos 2, quando eu somar isso daí e fizer a composição de h de x, ela vai cortar exatamente aqui em 1. Então, se eu penso dessa forma para as imagens das funções, que são os valores exatos dos valores de x que pertencem ao domínio, e por consequência as imagens pertencem ao conjunto imagem da minha função, é tão razoável isso que isso se aplica aos limites. Podem ter valores que não estejam definidos, mas se a tendência existir e eu somar as tendências, ou seja, os limites de duas funções, significa que o limite da soma vai virar a soma dos limites. Para essa função p, ela é o produto. Duas funções lineares no produto viram a parábola. Bem, se você observar aqui, também acontece a mesma coisa. Qualquer produto que eu fizer das imagens das funções f e g, verde e azul, vai me dar a imagem da função em laranja, que é essa função que eu chamei de p. Então, por exemplo, de novo exemplo. Se eu tomar f de 0 para g, que é o 3, e tomar, ou melhor, g de 0, que é o 3, e f de 0, que é o menos 2, 3 e menos 2 vai me dar menos 6. Aqui na minha parábola, o p de 0 da parábola é exatamente esse menos 6 que eu disse. Então, da mesma forma, por produto, a gente utiliza a mesma ideia. No quociente tem somente uma limitação. O denominador não pode ser 0. Eu peguei aqui f dividido por g. Como não tem restrições aqui, eu posso inverter. Muito bem. Se eu fizer novamente f de 0, g de 0 aqui, que dá o 3, e f de 0, que dá menos 2, vai ficar menos 2, que é f, dividido por 3, vai me dar menos 2 terços. Menos 2 terços é exatamente essa interseção aqui, dessa função aqui, que é a composição do quociente dessas outras duas. E muito bem, como a gente tinha conversado na aula anterior sobre limites infinitos, se você parar para reparar, essa função aqui é uma hipérbole. Ela tem retas assíntotas, como a gente tinha explicado na aula passada. Bem, quais são as retas assíntotas dela? A gente olha para o denominador dela. A indeterminação me diz que uma das retas assíntotas dela é 3 meios. Ela nunca consegue ser o valor 1 meio. É uma reta assíntota dela, porque senão zero é o meu denominador. Já por aqui, se a gente observar lá longe, ela consegue ainda talvez passar o eixo do x. Muito bem. Essa aqui é a parte de operações dos limites do primeiro quadro que eu estava explicando. Vamos para o próximo.
Aqui temos mais algumas particularidades. Nós temos a exponenciação. Isso aqui é tão razoável quanto tudo que eu já expliquei. Se você toma uma função, como por exemplo uma função linear x, e calcula a imagem dela, me dá f de x. Quando eu fizer x ao quadrado, claramente aqui vai ter que ser ao quadrado também. Então, o limite da exponenciação é a exponenciação do limite, em que n tem que ser um inteiro positivo. Isso só vale para inteiros positivos. Por que não vale para inteiros negativos? Por conta da alternância, ou melhor, por que não vale para inteiros negativos? Bem, isso se dá pela propriedade das exponenciais de que a elevado a menos 1, por exemplo, seria 1 sobre a. E nem sempre isso daí é verdade para a gente trabalhar dentro dos limites. Então, isso a gente tem certeza de falar quando é um inteiro positivo. Essas duas aqui são bem triviais. Essa aqui em específico, eu vou dizer o que aqui é. Essa aqui a gente diz que é o limite de uma constante é a própria constante. Ora, por quê? Se eu mostrar esse gráfico aqui, ignora essas duas retas daqui. Esse meu gráfico aqui é uma reta horizontal e esse C seria a minha constante. Ela varia de valores reais, não somente de 5 ou menos 5. Independente de qualquer ponto de x que eu tomar, eu vou ter sempre o mesmo valor constante. E outra observação, essa função não é dependente de x. Então, quando eu faço aqui no meu quadro que o limite de c, que é uma constante, quando x tende a a, eu já observo que aqui não depende de x. Então, se quando x tender a qualquer valor em uma constante, vai ser a própria constante. Independente aqui de ser um número negativo, um número positivo ou qualquer valor de x, vai ser sempre a imagem c constante aqui, nesse gráfico. Esse aqui é quando a gente faz a aplicação do limite de um valor. Ou seja, quando a gente fizer x tender a a gente pode aplicar a substituição. É como se eu tivesse uma função linear y igual a x. E que quando x tendesse a a, o meu y ele vai tender, portanto, a a. Ele se aproxima no limite. Aqui é da exponenciação também. Aqui é a exponenciação da função. Aqui é a exponenciação de um termo específico x. Um monômio específico x, em que n é um inteiro positivo. Mas isso também vale para todos os reais. Não temos limitações para esses casos. Mas para a introdução, que a gente vai trabalhar com expoentes apenas inteiros positivos, vale ressaltar que temos isso aqui. E aqui nós temos também da radiciação. O limite de x tendendo a a em x raiz de n é a raiz enésima de a. E se n for par, supomos que a tem que ser maior que zero, porque aqui a gente não vai trabalhar por enquanto nos complexos. Ou seja, para a gente, a raiz de um número negativo a não pertence ao domínio real. Por isso que a gente supõe que a tem que ser maior que zero. Só uma correção, maior ou igual a zero. E finalmente aqui nós temos a radiciação para uma função. E novamente com a nossa restrição aqui, de que estamos trabalhando nos reais. Essa história de ser um inteiro positivo, a gente vai ignorar por enquanto. Ou melhor, a gente vai aceitar por enquanto. Já que a limitação dos nossos exercícios, por enquanto, está dentro dos expoentes inteiros e positivos. A gente não vai mexer por enquanto com expoentes negativos ou reais, por algumas questões de metodologia e para você entender o assunto. E para fechar aqui, propriedade da substituição direta. É o que a gente fez aqui. E ocorre o seguinte. Assim, e é também o que limita essa aplicação aqui.
Lembra daquela nossa história do buraco? A gente diz o seguinte. Se f de A pertencer ao conjunto imagem de f, ou seja, quando o x do domínio for A e a imagem dele estiver contida no conjunto imagem da função, ou seja, o valor A ele estiver definido na minha função, então eu posso aplicar diretamente, fazer o valor de x tender a A. Caso contrário, eu vou ter que manipular a função de outras formas para encontrar. E é exatamente isso. Se a minha lei de função eu tiver, por exemplo, aqui o 5 definido, como esse caso, eu posso aplicar x tendendo a 5 e substituir todo mundo lá sem medo. Do contrário, como essa limitação aqui, esse buraco que a gente tem aqui no 5 para esse limite lateral, eu não posso fazer a substituição. E tome muito cuidado, que isso daí vai geralmente ocorrer quase sempre em denominadores. E você fazer e substituir, vai ficar g de x sobre 0. Aqui eu não posso substituir diretamente. Eu preciso fazer alguma manipulação ainda para eu conseguir resolver o limite. E muito bem, dada essa teoria, vamos fazer uns problemas. Todos os problemas eu estou tirando da bibliografia do James Stewart. Ele é o melhor livro de cálculo para você começar. Muito bem. Aqui ele já nos deu os valores dos limites. Isso aqui é uma conceituação que a gente vai utilizar com base no que a gente estava estudando aqui. Dado que o limite de f quando x tender a 2 é 4, em g é menos 2 e h de x é 0, encontre se existir o limite. Caso não exista, explique o porquê. Muito bem. Na nossa letra A, nós temos aqui. Bem, como todo mundo aqui está tendendo a 2 e estamos falando da mesma aproximação infinitesimal para o mesmo valor, eu posso aplicar esses valores aqui para todo mundo. Na primeira, ele me diz o limite de x tendendo a 2 para f de x e 5g de x. A gente vai aplicar isso aqui. O limite da soma é a soma dos limites. Portanto, a gente vai fazer limite da f de x mais 5, ou melhor, mais limite de x tendendo a 2 de 5g de x. E agora para esse aqui, eu tenho uma constante que é o 5. A gente vai utilizar isso aqui. O produto de uma constante pela função no limite é o produto, ou melhor, o limite do produto de uma constante pela função é a constante vezes o limite da função. Então, isso aqui vira limite de x tendendo a 2 da f de x mais 5 vezes o limite de x tendendo a 2 de g de x. E esses caras eu conheço. Da f de x, ele vale 4. Mais 5 vezes o limite da g, menos 2. Isso aqui me dá 4 menos 10, que me dá menos 6. Vamos à letra B. Na letra B, nós temos a exponenciação. A exponenciação do limite, ou o limite da exponenciação, é a exponenciação do limite. Então, na letra B, eu posso tranquilamente dizer que isso aqui vale o limite para quando x tender a 2 da g de x. Tudo isso ao cubo. Isso aqui vai me valer, limite da g eu conheço, é menos 2. Isso me vale menos 2 ao cubo, que isso aqui vai me dar menos 8. Na minha letra C, eu tenho aqui o limite do radical. Limite de x tendendo a 2 da raiz de f de x. Como a gente estava estudando, o limite da radiciação é a radiciação do limite. Então, essa raiz ela pode ir para o lado de fora. Vai ficar isso aqui. E nossa f de x. Nossa f de x está definida como 4. Então, isso aqui vai virar raiz quadrada de 4
que vai me dar 2. Na minha letra D, eu tenho um quociente. Eu tenho que atentar que g não pode ser 0. Muito bem, como a gente está vendo aqui, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, na letra D, a gente vai fazer aqui um quociente dos limites. Limite para quando x tender a 2, dividido por outro limite. Limite para quando x tende a 2. De 3f, e é aquela história que a gente estava falando. A constante cai para fora. Dá f de x e aqui embaixo a g de x. Bem, isso tudo sem fazer. 3 vezes o limite da f a gente já sabe que é 4. E o limite da g, se não me falha a memória, está aqui. É menos 2. Dividido aqui por menos 2. Eu posso simplificar aqui com aqui, vai ficar 2, aqui vai ficar menos 1. Eu vou ter menos 6 de resposta. Na minha letra E, e acho que tem uma F também. Na minha letra E, eu vou ter aqui, ó, mesmo caso. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, eu posso escrever aqui uma razão. Limite de x tendendo a 2 da nossa... E outro limite aqui. Eu vou olhar quais são as funções. De x tendendo a 2, de g de x e h de x. Da nossa g de x e h de x. Bem, esse resultado, o limite da g é menos 2. O da h é 0. Eu vou ter uma determinação menos 2 sobre 0. Esse limite não existe, porque o limite de h de x não pode ser 0. Esse limite não existe. E, finalmente, se tiver algum espaço, nossa letra F. Nossa letra F. Eu vou ter aqui, ó, de novo um quociente, só que com um produto. Eu vou fazer tudo em partes. Como a gente já sabe, pelo quociente eu vou ter limite. Subentenda que não vou fazer certo. É o limite para quando x tender a 2. E aqui embaixo também, limite para quando x tender a 2. De GH sobre F. G de x, H de x sobre F de x. Bem, seguindo aqui, eu vou ter limite do produto é o produto dos limites. Então, limite de x tendendo a 2 dá g de x vezes o limite de x tendendo a 2 dá h de x, dividir tudo aqui embaixo pelo limite de x tendendo a 2 pela f de x. Bem, agora eu vou substituir. G de x ele vale menos 2. Esse cara aqui é menos 2. H é 0. E F ele vale 4. Bem, eu já sei que eu tenho um resultado 0 sobre 4. O valor desse limite aqui é 0. Pois bem, vamos para essa próxima seção aqui. Calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites que forem usadas. Isso vai dar um bom tempo para fazer. Eu vou fazendo aqui, já sabendo o que é que eu estou fazendo. Muito bem. Nessa questão 3, eu vou ter aqui o limite para quando x tender a 2 a menos 2. Dessa expressão aqui. Bem, eu vou utilizar a propriedade da substituição direta. Todos os procedimentos você já entende, que é a soma dos limites, o produto do limite por uma constante, a exponenciação. É quase tão parecido quanto o método da substituição da imagem da função. Lembrando que não é exatamente igual, mas tende. Muito bem. Eu vou utilizar
a substituição direta, uma vez que você já entendeu as operações com limites. Quando eu fizer x tendendo a menos 2, eu vou ter aqui 3 vezes menos 2 elevado a 4, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos menos 2, soma 1. Aqui eu posso escrever assim, eu posso abrir um parêntese ainda maior e ficar aqui dentro, sem precisar repetir esse limite aqui. Bem, esse primeiro aqui eu vou ter 3 vezes 16, mais 8, mais 2, mais 1. Isso aqui vai me dar 3 vezes 16, vai me dar 30 e 18. 48, mais 8, mais 2 e 1 dá 3. Isso aqui vai me dar 48 e 8 me fornece 56. Se não me falha a memória. E 3. Esse resultado aqui me dá o 59. Muito bem. Você vê que eu fiz a substituição e exponenciação parcialmente. Eu não precisei fragmentar todo o limite para ficar fazendo passo a passo. Isso dá muito trabalho, principalmente ficar escrevendo essa partezinha aqui. Muito bem. O 4, nós temos um produto. Como a gente já sabe que o limite do produto é o produto dos limites, eu posso também aplicar a substituição direta, uma vez que não há restrições para menos 1 aqui. Então, por aqui eu vou ter o limite para quando x tender a menos 1 de menos 1 elevado a 4 menos 3 vezes menos 1. Isso aqui multiplicando. Menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais o 3. E vamos lá. Aqui eu vou ter 1 mais 3 desse cara aqui. E aqui dentro eu vou ter 1 menos 5 mais 3. 1 mais 3 vai me dar 4 vezes 1 menos 5 menos 4. Menos 4 mais 3 menos 1. Aqui, como resultado, eu vou ter que esse limite aqui é menos 4. O 5. O 5 eu já posso começar a me preocupar. Temos um quociente. Não sei se está definido. No 5 eu tenho o limite para quando t tende a menos 2 por aqui. Antes de tudo, eu vou verificar se ele está definido aqui nesse domínio. Aqui eu tenho 8. Por aqui eu vou ter somado 6 e 2. Está tranquilo. Posso fazer a substituição direta. E também eu vou utilizar o que eu já sei implicitamente, que o limite do quociente é o quociente dos limites. E todas as outras exponenciações que tiver aqui. Como t tendendo a menos 2 está definido na função, eu tenho aqui menos 2 elevado a 4, menos 2, 2 elevado a menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, mais 2. Isso aqui vai me dar 2 à quarta me dá 16. Como o expoente é par, 16 menos 2. Aqui vai me dar 8, mais 6, mais 2. Aqui eu vou ter em cima 14, dividido por 8 e 6 me dá 14. 14 e 2, 16. Eu posso simplificar essa fração. Eu vou ter aqui 7 oitavos. É a resposta desse limite aqui. O sexto, eu preciso ver se temos restrições.
Bem, estamos falando de menos 2. Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo, vai ficar exatamente menos 6. Mais 6, sobrando isso aqui, então está tranquilo para a gente calcular. Não tem restrições para esse valor aqui. No sexto, eu vou ter aqui o limite para quando u tende a menos 2, da raiz de menos 2 à quarta, mais 3 vezes menos 2, somando 6. Bem, esse aqui vai me dar 16. E aqui vai me dar menos 6 mais 6 vai dar 0. Pois bem, eu já sei a resposta. O valor desse limite aqui, ele vai me dar 4. Lembrando que raiz quadrada, a definição é o valor positivo. Nada de mais ou menos 4. Pelo seguinte, o limite ele concorre para um único valor, um único lugar, não dois simultaneamente. Então aqui é 4 positivo. O 7 é similar ao 4, que a gente já estava fazendo. O limite do produto é o produto dos limites. A radiciação, o limite da radiciação é a radiciação dos limites. Soma dos limites, o limite da soma. E, novamente, não temos restrições. Para cá, eu vou ter. Acho que por aqui dá para resolver. Eu vou ter aqui o limite de x tendendo a 8, de 1 mais a raiz cúbica de 8, 2 menos 6 vezes 8 ao quadrado, mais o 8 ao cubo. E eu sigo aqui com as contas. Aqui eu vou ter 1 mais raiz cúbica de 8 é 2, vezes 2, 8 ao quadrado me dá 64. 64 vezes 6, ele vai me dar 6 vezes 6, 36. 64 vezes 6 vai me dar 384. 384. E 8 ao cubo, ele me dá 512. Continuando aqui, eu vou ter 3 vezes 512 menos 384, eu vou ter 128. 2 vezes mais 128. Finalmente, eu vou ter aqui 3 vezes 130. Eu vou ter aqui 390. É o valor desse limite aqui. Muito bem. E vamos tentar arrumar um espaço para resolver o nono aqui. Ou vamos fazer por aqui mesmo. Bem, primeiro eu vou analisar o denominador e a raiz em si, para ver se temos restrições. Como estamos falando de 2, aqui eu vou ter 6 menos 2 dá 4. Eu já me livrei do denominador. E não tem como dar negativo aqui dentro. Então, tá tudo bem. Uma coisa muito comum que eu vou fazer é isso aqui. Quando eu achar uma expressão que eu consiga trabalhar o limite, eu vou fazer isso aqui. Eu vou já fazer as contas. 2 vezes 4 mais 1, que é o 2 ao quadrado, dividido por 3 vezes 2 dá 6, menos 2, que dá 4. Andando aqui, vai me dar 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. 6 menos 2 me dá 4. Esse resultado aqui me dá 3 meios. Positivo. Ora, por que o positivo? Porque o limite ele tem que ir para um único lugar, não dois. E como definição de raiz quadrada, a gente adota o valor positivo. Já que a definição de raiz quadrada é módulo de x. De x é módulo de x. Sendo x positivo ou negativo. E muito bem.
Concluímos aqui essa aula de hoje da gente de propriedades dos limites e alguns cálculos que a gente vai começar a desenvolver. Essa é só a parte fácil. Ainda vai ter umas manipulações com limites que a gente vai precisar aprender, que elas são um pouco mais sofisticadas. Muito bem, eu agradeço por ter assistido. Por favor, se inscreva, compartilhe o conteúdo do canal para ajudar o crescimento dele. E até o próximo vídeo e a próxima aula.